Então galera, vamos pro jogo, vamos pro Dotinha Underlords. Essa vai ser uma gameplay, galera, comentada de um dos jogos que eu participei e eu vou estar trazendo aqui para vocês uma das builds, né, que é bastante utilizada no meta e que está bastante forte. Ela pode ser utilizada para você subir nos rankings, né? Ela é utilizada nos rankings mais altos com jogadores bastante experientes. Então olha lá, a gente já tem um start com Drow Ranger, né, que é a patrulheira Drow, a Luna e o Pud. E isso já nos indica a utilização de uma dessas builds, né? Temos diversas builds, diversas adaptações que a gente pode se utilizar atualmente, mas como a gente teve esse start, o que é que a gente já pode pensar? A gente pode ir para um caminho com caçadores e sem coração. A patrulheira Drow já é um dos sem coração, né? O Pud fecha sem coração com ela. E a build consiste, galera, em a gente ter 4 sem coração, usar ali de 3 caçadores, né, em campo. E no início do jogo é interessante usar os insetos também. A Weaver, que é o tecelão, né, inclusive é um dos caçadores. E a Luna, eu peguei ela, além dela ser vigia, né, também junto com a Droll e a Patrulheira do Vento, por exemplo, e a Mirana, é uma das unidades que eu tenho explorado nessa composição, pelo fato de termos hoje em dia composições se utilizando de invocadores, né? São muitas unidades invocadas e as patrulheiras, né? As caçadoras acabam sofrendo para essas unidades invocadas, acaba tendo muita unidade para que elas foquem, né? E acaba que a gente precisa de ou itens ou unidades que limpem a composição inimiga dos invocadores. E então a Luna é uma dessas alternativas. E vocês viram ali que eu escolhi a Pedra do Vazio. Para mim a Pedra do Vazio hoje em dia é uma dos itens, né, mais versáteis e utilizados e bons, né, por sinal, porque você pode jogar com mages e usando os primordiais como o Orc Warden, né, o guardião do arco ali que vocês viram, ele gera mana muito rápido com essa pedra. E ela pode ser usada em outras unidades, né? Não necessariamente em mages, mas usado em unidades que você quer que eles usem da sua habilidade mais rápido. E a gente acabou fechando aí a Luna, 2 estrelas, tanto é que a gente não teve gold para comprar o Shadow Demon, né, que também é sem coração. E nessa loja veio o Abaddon sem coração e o Nyx Assassin, né, o assassino de Nyx, que é um dos insetos que eu posso combinar com o tecelão. E aí vocês podem estar estranhando, galera, o fato de eu não estar colocando as minhas unidades, né? Eu tenho ali um Pud, eu já tenho até uma Luna 2 estrelas e não estou colocando ela em campo. Por que isso? Porque eu estou forçando a sequência de derrotas, galera. Isso é um tipo de estratégia utilizada por diversos jogadores. E olha lá o que eu falei sobre os invocadores. Já temos jogadores interessados em fazer invocadores. Então ir para o caminho usando da Luna foi até bastante interessante mesmo. E aí na próxima loja não veio nada e olha lá, eu tô ganhando as roletadas grátis, né, os reroll. E com isso eu vou buscando mais peças para minha composição. Então, como vocês podem ver, eu forço a derrota, ganho uma roletada grátis e tento encontrar as minhas unidades, né, para que eu feche a composição conforme eu pretendo. E olha lá, eu já tenho 2 assassinos de Nyx, eu já tenho o tecelão, né, a Weaver ali, já fecho insetos, já tenho os 4 sem coração, que seria o Abaddon, o Shadow Demon, que é o demônio das sombras, né, a patrulheira Droll e o Pud, são os 4 sem coração.
Caçadores eu só tenho dois, né? Até então, que é o Tecelão e a Patrulheira Droll. O ideal seria encontrar a Patrulheira do Vento. E vamos aos itens, né, galera? Tem ali a Chainmail, a Cloves e a Cristales. Como a Chainmail é Tier 1 e a Cloves também é Tier 1, eu escolhi a Cristales, que é Tier 2, apesar que a Chainmail também é um bom item, né? Ele gera 7 de armadura a mais para as unidades. Mas eu acabo optando pela Cristales. E eu encontro ali mais uma patrulheira Droll. Agora eu tenho uma dupla de patrulheira Droll e encontro a patrulheira do vento, né? O Wind Ranger. E aí eu coloco o Abaddon e a Luna em campo, buscando ainda tentar perder, né? Eu tento perder ali, mas perder por menos. E aí eu coloco pelo menos essas duas unidades. Talvez seja até demais para esse board aí, que está usando de 4 primordiais, porém os 4 estão estrela ainda. E a Luna é bastante forte contra esse tipo de composição, né? Olha as glaives aí fazendo efeito. Quando ela começa a bater, ó, vai rebatendo em todas as unidades e o dano vai aumentando ali, mas parece que realmente não foi não foi o suficiente, né? O Aio foi para a base, trouxe a unidade de volta que havia morrido e aí ele acaba vencendo o round. Pra gente não foi ruim, né? Apesar que a gente queria diminuir o dano, a gente tomou 6 de dano, mas a derrota, a loser streak, né? A sequência de derrotas ainda permaneceu. E a gente vai ganhar mais uma roletada grátis fora a loja normal, né? E na loja normal veio a Weaver, né? O tecelão. E eu não vou comprar, galera, por quê? Porque eu tô priorizando os juros ali, ó. 20 de ouro e a gente ganha 1% da quantidade, né? Quando a gente chega em 10, 20, 30, 30 é o máximo de juros que a gente pode conseguir. Então seria 3 de ouro, né? É 1% do ouro que a gente tem. Então quando a gente tem 10 de ouro, a gente ganha 1 de gold a mais. Quando a gente tem 20 de ouro, a gente ganha 2 de gold a mais. Quando a gente tem 30 de ouro, a gente ganha 3 de gold a mais, que é os juros que o jogo gera para você. E aí eu pego o tecelão e olha lá, roletada grátis e vem a Patrulheira do Vento, né? A Wind Ranger. E olha aí a quantidade de duplas que a gente tem. Dupla de Assassino de Nyx, de Wind Ranger, né? Patrulheira do Vento, de Patrulheira Droll e de Tecelão, da Weaver. Olha aí, 4 duplas, galera. 4 duplas. E aí não veio nada, eu uso o roll, né? A roletada grátis, encontro o Assassino de Nyx e volto as unidades para o meu banco e deixo as 3 unidades ali dessa vez porque não teria mais espaço, né? Ou eu upava ou eu continuaria com as 3 e partiria para o combate. Se eu perder, talvez seja bom, mas se eu ganhar, tudo bem, a gente já perdeu 5 vezes, né? A gente já teve 5 derrotas consecutivas, então é até razoável. E a gente parece que vai vencer agora. Aí a gente consegue a vitória. E aí agora a gente vai para o nível 4, né? A gente vai estar justamente no nível 4. E olha essa loja, galera. A gente encontra a Patrulheira do Vento e a Patrulheira Droll ao mesmo tempo. Então a gente agora tá ficando realmente com um board bastante forte. E aí eu decido deixar o Abaddon mesmo. Lembrando, galera, que dessa forma que eu coloquei aí, ó, os cavaleiros eles possuem uma aura, né, que é o escudo, ó. Olha a Luna perseguindo o Abaddon. A inteligência artificial faz com que os cavaleiros se mantenham próximos, né? Então, como a Luna não possui um item, por exemplo, a Dragon Lance, né, que dá um range global para quem está se utilizando. Se a Luna estivesse equipada com a Dragon Lance, ela ficaria parada lá no lugar dela e o Abaddon seguiria, né? Como
ela não está com esse item, né? Ela tá, ou se ela tivesse sem item, independente. Se ela não estiver com a Dragonlance, ela vai seguir o Abaddon, caso o Abaddon esteja perto dela. E olha o item que a gente encontra, a Dragonlance, galera. Então, Dragonlance, excelente item para Luna, nesse tipo de composição. E lembrando, essa é uma composição baseada em dano físico. Olha lá, ó, tecelão. Essa é uma composição baseada em dano físico. Então a gente retira a armadura com os 4 sem coração. 4 sem coração retiram 9 de armadura dos inimigos. E olha lá, caçadores. A gente tá usando dos insetos agora, né, também. Então, como ela é baseada em dano físico, é esperado que a gente pegue itens, né, ofensivos, galera. Como foi o caso que eu fiz aqui. Eu peguei a Cristales, eu peguei agora a Dragonlance. Então lembrem disso, galera. Build composição de dano físico, itens ofensivos, né? Como por exemplo assassinos. Assassinos você vai querer itens ofensivos, né? Para equipar neles. E olha lá, a gente pretende ir para 4 sem coração, né? A gente usa Hunter. Os Hunter tem 30% de chance ali de causarem 2 ataques consecutivos, né? Quando são 3 Hunter, quando são 6, são 3 ataques seguidos, né? Que podem sair. E vamos às escolhas dos Underlords. Esse é um tipo de composição, como eu falei, baseada em dano físico. Então temos a Nexus de Fascínio, né? Temos o Eno de Laçada e o Hobbigen de Olocumeu. Eu escolho ali a Nexus de Fascínio porque ela é um excelente Underlord para esse tipo de composição, né? Baseada em dano físico. Afinal, ela tem a habilidade Fim da Medicina, galera, onde ela deixa de curar as unidades para dar dano, né? Mais dano para elas. 30% de dano adicional. Além de que a ultimate dela, né, é o fascínio, onde ela marca uma unidade e assim que seus aliados, né, sua composição mata essa unidade que foi marcada, ela volta para fazer parte da sua composição. E olha lá, a gente caiu contra os primordiais, são as invocações que vão aparecendo no campo. E olha a Luna. Olha a Luna com suas glaives, ela que está equipada com ali a Dragonlance, ela é top dano, galera. Como eu falei, Luna, excelente peça para esse tipo de composição. Ela que ainda também fecha vigias, né? Os vigias acabam, quando uma unidade inimiga usa habilidade, né? Os vigias focam essa unidade e esse próximo ataque deles vem com dano extra, né? No caso, 40% de dano extra. E aí eu puxo ali o nível, né? O nível 6, deixo em 29 de ouro mesmo. Lembrando que apesar de a gente não estar recebendo os juros por causa dos 30, né? Tá ali 29, mas esse é o famoso X9, galera. O que seria o X9? Quando você deixa em 9, 19, 29, por exemplo, você ainda assim pode conseguir ganhar os juros completos, né? Por exemplo, eu posso chegar a ganhar os 3 de juros completos ali. Por quê? Porque se eu venço a rodada, que foi o caso aqui, eu ganho 1 de gold pela vitória da rodada. E esse ouro é adicionado antes de eu receber os juros. Então, recebi 1 de ouro por ter vencido. Tá lá 30 no caso, ficaria como se fosse 30. Então sim, eu recebo os 3 de ouro, né? Pelo juros. E aí a gente tem a Mirana. A Mirana também é uma das unidades excelentes para se utilizar no late game nesse tipo de composição. Ela que também é um caçador e também é vigia, né? A nossa meta é chegar no nível 7 e aí a gente pode encaixar ou 4 vigias ou 4 sem coração. E a gente caiu contra uma composição que está se utilizando ali dos espíritos, né? E aí quando eles usam das habilidades, galera, como eu falei, os vigias, né? A Drow, a Luna e a Patrulheira do Vento, né? A Patrulheira Drow, Patrulheira do Vento e a Luna, elas focam essas unidades. O Storm pula na bola relâmpago, ele vai ser focado por elas
por causa do uso da habilidade, né? E aí vai vir 40% de dano no próximo ataque que elas derem nele. E aí esse round demorou mais um pouco porque ambos os jogadores estavam utilizando ali dos primordiais, né? Olha lá, os primordiais, e eles criando os bichinhos acaba demorando mais a rodada. E aí também mais um fator para a gente estar buscando utilizar a Luna, né? Várias composições com primordiais, tem lobbies onde você vai se deparar com invocadores, então a Luna é uma das estratégias, né? Uma das possibilidades que você pode ter para lidar com esse tipo de composição. E mais uma vez os itens ali, a gente viu que tinha a Cristales, tinha o Chapéu Grosseiro, né, que transforma as unidades equipadas em Brutus, e tínhamos outra Cristales. Eu opto pela Cranium Basher, né, Skull Basher, que é o esmagador de crânios, que também é um item ofensivo, né, e que faz sentido para nossa composição. Eu equipo ela ali na Patrulheira do Vento, e nesse momento eu coloco a Mirana, fechando assim 4 vigias. Enquanto isso, no meu banco tem o Shadow Demon e o Pudge, né? Para que assim eu possa fechar os 4 sem coração. Lembrando também, galera, que a Patrulheira Droll ela não tem habilidade em si, né? Ela tem uma passiva onde ela dá mais attack speed, no caso, né? Que é a aura de precisão. Então você tem que colocar as unidades que são range, né? Por exemplo, a Patrulheira do Vento, a Mirana, a Luna, no caso, uma casa de distância da Droll, por exemplo. Olha onde eu estou colocando a Droll ali. Então à frente dela tem a Patrulheira do Vento, na diagonal tem a Luna ali e ao lado dela, né, tem a Mirana. Então todas essas unidades, além da Nexus, né, a Nexus também com seu arqueirinho, está recebendo o buff da aura de precisão, né? Então é mais attack speed para essas unidades que estão próximas dela. E aí eu estou disputando algumas unidades com outro jogador, a gente vai caindo contra a composição de Corpulentos. Corpulentos é também uma das composições que está bastante forte do meta. A gente acaba marcando ali, ó, o Jugger, que é o implacável, né, com o fascínio, ele volta como Demon para fazer parte da nossa composição e a gente sai vitorioso, vai garantindo mais uma vitória e a gente está em sequência de vitórias, né? E eu vou modificando, tentando encontrar um melhor posicionamento para minhas unidades. E como vocês podem ter percebido, eu notei que só tem um jogador se utilizando do PUD, né? Uma estratégia interessante para isso, você tá lá num lobby onde tem diversos PUDs, e aí você tá usando a Mirana, você coloca a Mirana onde ela estava ali antes, e aí se ela for rocada, ela consegue se reposicionar. No meu caso, como eu vi que só tinha um, eu decidi deixar o Indy no cantinho mesmo. Só que aí olha o que acontece. Eu caí justamente com o cara de PUD na rodada e a minha Indy é rocada lá pro meio da bagunça. Ó. No caso, poderia ter sido a Mirana, e a Mirana seria rocada e ela pularia logo em seguida, né, usando da flecha sagrada. Mas ainda deu bom e a gente conseguiu mais uma vitória e foi para 7 vitórias consecutivas. Então isso é algo que você ganha com o tempo, né, de experiência do jogo. Você sabe, por exemplo, ali tem um PUD, então vamos pôr a Mirana ali no lugar onde está o Indy agora, né? E aí se ela for rocada, ela se reposiciona. O Indy não, né? O Indy foi rocada e ficou lá no meio da bagunça, o que poderia causar uma derrota pra gente. Não foi o caso. E aí eu puxo o nível 8 e coloco o PUD em campo. Nesse momento eu ainda não estou com os 4 sem coração. Eu estou decidindo usar os 4 vigias ainda, usando da Mirana, né? E eu caio mais uma vez contra a composição de Corpulentos. E nesse ponto do jogo, galera, o que eu estava um pouco preocupado é que minha linha de frente estava um pouco frágil, né? Eu estava com um PUD nível 1, eu estava com um Abaddon nível 1.
Então isso estava me preocupando bastante nesse ponto do jogo. Eu que trouxe ali um Viper, né, como Demon, e fecho a sequência de vitórias, 8 vitórias consecutivas. Lembrando que, lembra que a gente começou perdendo, né? A gente ficou forçando a sequência de derrotas ali para encontrar as unidades. E olha a recompensa, a gente chegou em 8 vitórias consecutivas. E olha ali aquele item, Crown of Antlers, né, que é o Coroa de Chifres. A Coroa de Chifres é um bom item para Luna também, é uma opção bastante viável transformar ela em caçador também. Porém, eu preferi escolher a Maelstrom, né? Eu roletei, veio uma Maelstrom, peguei a Maelstrom, que também é um item, galera, que pode lidar com as invocações, né? Porque ele proca ali o dano com os raios. Então eu preferi escolher a Maelstrom ao invés de pegar uma coroa de chifres para usar na Luna, já que eu já tinha a Dragonlance, né? Então, um item para Luna eu já possuía, não quis optar em pegar uma coroa de chifres. E a gente cai contra uma composição que tá usando ali também dos espíritos, né? Tá usando de Brutus, ele que tá usando o Ogre, ele tinha um Doom condenador. Inclusive condenou a nossa patrulheira do vento ali, mas a gente trouxe o ogrão dele de volta e garantiu mais uma vitória para nossa composição. Temos dois jogadores indo ali para espíritos, um deles inclusive com um Earth Spirit 3 e ele que está usando Legion também, né, na composição com espíritos. E a gente acha mais um Abaddon. E a gente está indo em busca do 9, né? A gente está bem tranquilo em relação a isso, né? Nossa economia tá boa, a gente tá com um board relativamente instável, só nossa linha de frente que não tá tão boa ainda. A gente tá com ela toda uma estrela, né? O Pud, o próprio Rouba-Vidas agora e o Abaddon. E viram que eu puxei o nível 9 agressivo mesmo, não fiquei esperando o tempo certinho, né, com os 30 de ouro. Eu prefiro avançar para o nível e garantir mais vitórias. E a gente caiu contra o carinha lá com Earth Spirit 3. E lembrando, ó, o banquete, galera, do Rouba-Vida se baseia na vida máxima, né, do seu alvo. No caso, quanto mais vida o seu inimigo tem, mais o life se regenera, né? Então, olha lá, o Earth Spirit tinha 5.100 e o Life Stealer ficou, né? O Rouba-Vidas ficou focando ele, então foi excelente para o Rouba-Vidas isso, porque quanto mais ele batia nele, mais ele se regenerava, né? O Life Stealer, né, o Rouba-Vidas, inclusive, é uma boa unidade para lidar com os corpulentos, porque os corpulentos normalmente têm muita vida, então o Life Stealer vai e segura ali a composição um pouco, né, dos corpulentos, já que ele consegue se curar enquanto ele vai batendo. E a gente cai contra uma composição parecida com a nossa, que é a de Sem Coração com Caçadores. Ele que já tá usando ali uma Templar, né? Parece que a gente não vai se dar bem nesse momento. Ele tá com três assassinos em campo. O Nyx, né? Como um inseto. Ele tem a Templar também. E ele colocou um Slark ali no meio da composição dele. E aí eu modifico novamente, galera, pelo aquele motivo que eu falei. Eu coloquei ali a Mirana e a gente encontra um Tide Hunter e 2 Necrophos, né? Eu poderia ir para um caminho com 6 sem coração e aí reduzir 19 de armadura dos meus oponentes. O Tide também é interessante para lidar com possíveis jogadores de mage, galera. Você usa o Tide e a Medusa, né? A Medusa também é caçadora, então você pode usar ali o Tide e a Medusa nesse tipo de composição no late game. O Tide traz um controle, faz a linha de frente, você usa da Medusa, ambos fecham escamados, né? Que tem redução de dano mágico. Então é uma boa alternativa para se utilizar no late game essas duas unidades que são um pouco mais caras, né? São custo, a Medusa é custo 5 e o Tide Hunter, né? O Caçador da Maré é custo 4.
E aí quando vai se aproximando o fim do jogo, galera, e vamos aos itens primeiro antes de eu comentar sobre isso. A Kaiden é excelente contra unidades que tem bastante vida, né? Porque ela faz a unidade equipada dar dano puro, né? Uma porcentagem baseada na vida máxima ali de dano puro. E a gente encontra o Shadow Demon, encontra outro Tide Hunter. Então, o que eu estava falando antes, galera, é que vocês, à medida que vai se aproximando do late game, é interessante você ficar atento às composições que estão restando, né, que estão fortes no momento do jogo, porque aí você vai adaptar a sua composição baseada nessas composições que estão sobrando. Por exemplo, corpulentos agora que a gente vai enfrentar. Digamos que a gente acha que a gente vai sobrar contra os corpulentos, então a gente pode ir para um caminho com vazios, né? Para quem não sabe, a aliança de vazios dá dano puro, uma porcentagem, né, de dano puro ali, uma chance de dano puro baseado na vida máxima das unidades inimigas. Então os corpulentos têm muita vida, então a gente vai dar dano puro neles, né? Então muito mais dano aplicado nos corpulentos se a gente fechar vazios. Como os caçadores batem muito, né? E a gente está reduzindo a armadura, então é um dano massivo. Eu encontro o Lich, decido vender ali nosso Shadow Demon. O Lich é muito mais forte, tem controle de movimento, tem controle de attack speed, então é uma opção muito melhor que o Shadow Demon. E aí a gente tem ali a opção de ir para 6 sem coração, né? Eu estou segurando o Abaddon e o Necrophos. Também estou segurando o Tide Hunter, né? A gente pode ir para um caminho com escamados, ter uma linha de frente melhor ali com o Tide Hunter, controle. E a gente vai conquistando mais uma vitória e deixando ali o jogador com 11 de vida. E olha lá, tem um cara de mages, inclusive. Os dois mages estão muito bem na partida. E a gente pode já pensar ali em usar realmente dos escamados. Um dos jogadores que está jogando com espíritos fechou também uma Legion 3. Então ele tem uma Legion 3 e um Earth Spirit 3. Ficou roletando cedíssimo, né? Tá ali no 8. Pra vocês verem, galera, que não vale a pena. No alto nível é mais seguro você puxar nível do que ficar roletando com nível baixo, né, em busca de unidades 3 estrelas. As unidades 3 estrelas às vezes nos punem, né? Apesar que parece ser mais forte, mas nos punem porque a gente fica investindo ouro e tempo em nível baixo, né? E eu vendo ali os insetos e coloco 6 sem coração. Como as unidades ainda estão 1, galera, é provável que os próximos rounds a gente perca, né? É bem provável que isso aconteça. A gente precisa dos upgrades. Inclusive a gente acaba de cair com um board com menor HP, que é o board que está com a Legion 3 e o Earth Spirit 3, e parece que a gente vai perdendo, né? Mas é como eu falei, as nossas trocas nesse momento do jogo, realmente já era esperado que a gente perdesse alguns rounds. A gente precisa encontrar os upgrades e sempre lembrando de observar quais são as composições que restam ainda para que a gente possa adaptar de acordo com elas, né, os rounds seguintes. Sempre apertando o Tab ali e observando quais são as composições que restam, né, que estão sobrando, para que você possa adaptar e, além disso, né, se posicionar em relação a elas. E aí eu decido puxar o nível 10 mesmo, agressivo, coloco o Tide, roleto algumas vezes ali para ver se eu fecho algumas unidades. Encontrei o rouba-vidas, né, mais um rouba-vidas, e deixo pelo menos começar o round para que eu continue a roletar e ganhar pelo menos um de juros, né. Eu encontro o Tide Hunter 2 estrelas e caio mais uma vez contra a composição de mages. E olha como é forte os mages, galera. Os mages são uma das composições que também está bastante forte no meta, né? Em breve teremos também um vídeo sobre os mages, como se portar
jogando de mages. E aí, como eu falei, isso aí já é uma deixa, né, pra gente se adaptar nesse late game. É realmente buscar ali a Medusa e junto com o Tidehunter fechar escamados, né? Então vamos observar quais vão ser as próximas lojas. E a gente tem a opção da Butterfly. A Butterfly é um excelente item ali para se utilizar na Mirana também. Ela que normalmente vai para o meio da bagunça, né? Quando ela é rucada, por exemplo, ou quando ela usa o pulo para usar a flecha sagrada. E aí eu roleto mais algumas vezes, encontro mais um Lich, mais um Disruptor. E eu equipo a Butterfly na Mirana e deixo a Kaden, né, no Necrophos. Ele que não tem um dano muito alto, porém com um dano puro, né, ele possa ser que ele seja útil. E a gente cai contra uma composição que está fazendo uma linha de frente ali com Warriors, tem Pudge, tem Slardar. Tá usando da cura com o Necrophos, né, também. Mas parece que ele não vai ter tanta chance não. A gente ainda consegue trazer o Tidehunter dele de volta e ele vai caindo em 7º lugar. E novamente, sempre lembrando, galera, eu gosto de frisar isso, o uso da Luna nessa composição, né? Ela é top dano, ó lá, 6.000, 6.300, né, de dano a Luna com a Dragon Lance. Os corpulentos estão passando aperto também nesse jogo e a gente vai comprar o Lich e o Disruptor, né? E sempre lembrando do que eu falei, observar os boards, ver quais os boards que estão fortes, observar para posicionar em relação a eles e você se adaptar tanto em posicionamento quanto em unidades. Tem mages, tenta pôr escamados, tá jogando com essa composição de Hunter, né, com sem coração, tenta pôr escamados, tenta encaixar uma Medusa junto com o Tidehunter. Se não tem essas unidades em específico, mas tenta encaixar escamados, tenta encontrar talvez um item, né, que possa reduzir o dano mágico, tipo a Pipe. E aí a gente tá usando 4 vigias nesse momento, né, tá usando de 6 sem coração e caçadores. E a gente ainda está segurando ali um Disruptor. E aí vocês se perguntam, por que eu estou segurando o Disruptor? Com o Disruptor, galera, a gente pode ter um controle em área, né? Um Silencer em área em cima dos mages. Então eu realmente já estava pensando que os mages poderiam ser os nossos oponentes finais, né? Então eu estou segurando o Disruptor ali, lembrando que o Disruptor junto com o Necrophos, né, fecha escamado, fecha Warlocks, né, bruxos. E olha essa jogada agora. Tidehunter, eu posicionei na frente do Tidehunter o meu rouba-vidas, galera. Como o Tidehunter tem uma vida considerável, o meu Life Stealer, né, meu rouba-vidas vai acabar mantendo ele preso lá, olha lá. Olha o Life Stealer ganhando tempo, deixando o Tidehunter só ali no embate entre Life Stealer e Tidehunter. Isso porque eu olhei o board, galera. Eu posicionei de acordo com o board inimigo e a gente conseguiu uma vitória com mais de 20 de dano em cima dele. Então é sempre importante observar os outros boards para que você possa se posicionar em relação a eles. A mesma coisa aconteceria se meu Life Stealer focasse ali, ó, o Earth Spirit. Ele ganharia bastante tempo, porque ele se cura baseado na vida máxima do inimigo. E a gente encontra o Necrophos 2, excelente. Tem um Pudge 2 ali também. Um Pudge 2 não, desculpa. Mais um Pudge, né, na nossa loja. E aí eu decido tirar os 6 sem coração, né. Talvez não valesse tanto a pena se manter com os 6 sem coração nesse final de jogo. Porque eu esperava cair contra os mages, né? Eu esperava cair contra os mages, então os 6 sem coração talvez não fossem tão eficazes quanto eu ter um Disruptor controlando ali, com o sustain a mais, com o Necrophos também.
Porém, eu sei que eu preciso ainda, galera, encaixar os escamados, né? Se eu for sobrar contra os mages, eu vou precisar dos escamados. E a gente acabou tirando mais um jogador, né? A nossa cópia caiu ali com um outro jogador que estava fazendo 6 sem coração. Ele que tinha encaixado vazios, mas não foi o suficiente. Ele acabou caindo. E a gente tem a opção da Mechans e da vestimenta do tirano. Mechans é um excelente item, galera. Cura, né? Mas eu acabo escolhendo a vestimenta. A vestimenta faz com que unidades fiquem vivas durante ali 6 segundos, né? As unidades adjacentes da unidade equipada da vestimenta do tirano não morrem durante 6 segundos. E a gente encontra ali o PUD de 2 estrelas. E eu volto com os 6 sem coração por hora. Vou tentando posicionar da melhor forma ali. E eu vou cair contra os mages mais uma vez. Eles que estão com 6 de vida. Mas é como eu falei, 6 sem coração não é tão eficaz contra os mages, né? Olha o controle que ele coloca pra cima da gente. Olha o dano massivo com o Keeper of the Light, né? Então a gente precisa dos escamados. A gente precisa de um controle melhor nos mages. A gente perde o round, toma 8 de dano ali, vai para 18 de vida enquanto tá rolando o embate entre os outros dois jogadores. E aí eu vou me reposicionando, né? Não quero ficar de frente para os mages. Coloco a vestimenta do tirano no Necrophos. É uma excelente unidade para se colocar essa vestimenta, o Necrophos ali. E eu preciso, galera, encontrar a Medusa. Eu preciso encontrar a Medusa, preciso colocar escamados em campo. E olha lá, vem a Medusa, e aí eu retiro o Abaddon, vou perder os 6 sem coração, né, no caso, vendo o rouba-vidas também, e coloco a Medusa fechando escamados, e vou colocar ela com a Kaden, né, porque aí ela usa os disparos divididos com o dano puro. E aí eu encontro ali o eu coloco ali o Disruptor também, né? Então eu agora tenho bruxos e tenho os escamados também. E olha o poder da Medusa de Kaden para cima da composição dos corpulentos, né? Os corpulentos sofrem muito para Medusa, porque ainda mais com a Kaden, né? Eles sofrem muito da Medusa para Medusa com a Kaden, porque ela vai dividindo ali os disparos e vai aplicando dano puro em diversas unidades ao mesmo tempo. E aí os corpulentos não suportaram o dano, né, o dano físico, e acabam caindo. Olha o dano da Medusa, 19.000, galera, 19.591 por causa da Kaden, né? Então já lidamos com os corpulentos utilizando de um item, né? Olha aí o late game se moldando, né? Eu já pensei que os corpulentos seriam uma dos nossos oponentes no final, e aí a gente coloca a Kaden com a Medusa para que a gente pudesse lidar com eles, e foi o suficiente. Eu me posiciono ali melhor contra os mages, coloco o Tide Hunter ali junto com o Disruptor pro outro lado, né? Para tentar controlar e nosso Disruptor não ser controlado ao mesmo tempo, né, pelo Disruptor dele. Olha lá, foi exatamente o que aconteceu. Nosso Disruptor, apesar de ter castado depois, não tomou o Silencer e morreu, né, logo de cara. E a gente vai conseguindo derrotar a composição de mages, enquanto a gente também conseguiu derrotar a outra composição com o nosso fantasma e garantindo assim o primeiro lugar. Então, como vocês puderam ver, é tudo questão de saber a força das unidades e saber a força dos itens, né? A gente fez a composição com 4 sem coração e 3 caçadores e 4 vigias, mas a gente foi adaptando de acordo com o late game, né? Usou dos escamados, usou do Disruptor com o Necrophos, fechando Warlocks, né, fechando bruxos ali e garantindo o controle para cima dos mages, né, com o Tide Hunter, com o Silencer do Disruptor. A gente também lidou contra os corpulentos com nossa Medusa de Kaden, né? Como vocês viram, teve o round ali final contra os corpulentos que a gente deu quase 20.000 de dano
por causa do disparo dividido e o fato deles terem muita vida adicional, né? Então, como a Kaden dá dano dano puro, né, baseado na vida adicional, então a Medusa chegou quase na casa dos 20k de dano. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tirem algum aprendizado desse vídeo, onde eu quis trazer para vocês essa build que é bastante forte e é bastante utilizada no Rank Lord, e vocês podem estar utilizando também para subir de nível, né, de ranking. E é isso, espero vocês na próxima, até mais ver. Kaden dá dano dano puro, né, baseado na vida adicional, então a Medusa chegou quase na casa dos 20k de dano. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tirem algum aprendizado desse vídeo, onde eu quis trazer para vocês essa build que é bastante forte e é bastante utilizada no Rank Lord, e vocês podem estar utilizando também para subir de nível, né, de ranking. E é isso, espero vocês na próxima, até mais ver.